Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vou fazer um vídeo especial sobre as diferentes ferramentas de análises onde você pode estudar. Sites como FlashScore, Oddspedia, a própria Bet365 que oferece gráficos de análises. Então esse vai ser um vídeo completo onde você pode realizar os seus estudos e te ajudar muito ao ter mais greens no futuro. Como todo mundo sabe, todo apostador precisa saber estudar os diferentes tipos de mercados de apostas e também consultar dados históricos para realizar as suas apostas. Então, depois da vinheta, vai aí um estudo sobre as diferentes ferramentas para te ajudar nesse tipo de análise. Meu nome é Elder, já trabalhei na Bet365 durante 3 anos. Nosso canal a gente ajuda você, apostador, a apostar melhor e obter ganhos nas apostas esportivas. Então, vamos lá! Hoje eu traria alguns dos princípios básicos que todo apostador precisa saber. Eu estou falando de pesquisar estatísticas relacionadas às suas apostas. Se você faz apostas diariamente, pré-jogo ou durante o jogo, é necessário e obrigatório você realizar as suas pesquisas de acordo com os times que estão jogando. Eu vou citar aqui um exemplo do Bragantino contra o Atlético Goianiense. Se você vai realizar uma aposta, por exemplo, em cartões ou em escanteios, não faça imediatamente sem antes você pesquisar sobre os times que você está apostando. Se você não realizar isso, você acaba apostando somente como se fosse um cassino, e é isso que você não quer. Então no vídeo de hoje eu trarei alguns sites onde você pode realizar as suas pesquisas e ter um embasamento necessário para você realizar as apostas da melhor forma possível. Então vamos lá pessoal, eu vou iniciar aqui a nossa análise no site da FlashScore. O site da FlashScore é muito bom para você verificar todo o histórico dos times que estão jogando no momento. Você consegue ter uma visibilidade dos jogos que acontecem ao vivo e também para o dia seguinte. Então vamos colocar aqui para o dia 4/2, onde você tem toda a visibilidade de todos os jogos que acontecerão nos próximos dias. O interessante desse jogo é que realmente quando você clica aqui para verificar o andamento do jogo, ele acontece de forma simultânea. Ele tem até um som onde acontecem os gols, também tem todo o histórico de quem está machucado, quais são os relacionados, toda uma pré-lista para você realizar suas apostas e também as cotações que serão oferecidas pela Bet365, o qual você pode ter aqui como conhecimento. Eu gosto bastante desse site, visto que se você clicar nessas abas aqui, você consegue verificar todas as odds que são oferecidas, né, as cotações pelas casas de apostas, quais estão pagando melhor. Então você pode verificar que por exemplo, a 1xBet e a Betfair são as que melhores pagam. Eles fazem uma comparação dessas odds, qual é muito importante, tanto em relação ao resultado do jogo, como por exemplo over e under, também outros escanteios. Então vários tipos aqui, intervalo e final do jogo. Bem legal para você analisar essas estatísticas também em relação às cotações. Aqui também mostra o confronto direto entre as equipes, tanto o Chelsea quanto o Tottenham enfrentando um contra o outro. Então se você puder clicar aqui e verificar, você pode verificar quantos cartões que foram obtidos por cada time, os escanteios, todas as dúvidas que são relacionadas ao minuto de jogo, a perda de pênalti, aonde que foi jogado. Bem legal todas as escalações. Então é um site muito interessante para que você tenha como análise nas suas apostas esportivas, tá? E é por isso que eu deixo aqui esse site como flashscore.com. É conhecido também, aqui ele está em inglês, mas se você digitar meusresultados.com, ele vai aparecer o site em português. Então aqui eu tô com flashscore.com, que ele é em inglês, mas meusresultados.com oferece toda a linguagem em português. A gente pode analisar todas os jogos que estão para acontecer. O segundo site que eu vou informar para vocês é o Oddspedia. O Oddspedia eu já fiz uma propaganda dele há uns vídeos atrás. Ele é um site completo também, que oferece toda a funcionalidade, mostrando todos os jogos que estão para acontecer também e ao vivo. Uma ferramenta muito interessante.
E o interessante desse site é as ferramentas de apostas, como por exemplo o SureBet, onde ele oferece quais são os jogos que estão legais para você apostar e ganhar no SureBet, em apostas de valor, e quais são as odds que estão bloqueadas nos sites. Então, um site bem interessante para você realizar essa análise. Por exemplo, a arbitragem aqui, as apostas de arbitragem, como por exemplo, eu já fiz um vídeo sobre isso, mas por exemplo, ó, se você apostar na Nova Zelândia, né, no Super Smash, para casa ganhar no final do jogo, ele está pagando aqui uma odds de 60 na Rivalo. Então realmente 981% de overvalue, significa que é uma porcentagem muito acima do oferecido no mercado. Então é realmente uma ferramenta muito poderosa para você analisar. O Oddspedia é bem legal quanto a isso e também oferece também um histórico de todos os times, mas eu tiro o Oddspedia mais como uma ferramenta de pesquisa e análise para os... O terceiro site que eu vou falar é um site interessante, que é o SofaScore. Eu sempre faço uma propaganda do SofaScore. O SofaScore, você tem um histórico completo também dos times que estão jogando, os times que vão jogar. Ele é bem parecido com o FlashScore ou meusresultados.com, onde aparece também em tempo real, mas aqui ele aparece esse gráfico onde é oferecido toda a estimativa aqui de ataques e defesas de cada time. Então a intensidade do jogo em questão ele mostra em gráficos, e também a relação do minuto do jogo, né? Quantos minutos que aconteceu tais gols, a análise de cada jogador, também em relação à pontuação, eles dão nota para os jogadores, é bem legal também. É interessante também que aparece em relação à partida, qual que é a média de cartões por jogo ou por time, um site bem interessante, onde você pode ter a visibilidade de todas as estatísticas para realizar a sua. Mas para quem não tem a paciência de pesquisar em cada site, eu também recomendo o próprio site da Bet365, onde você pode fazer a sua análise em tempo real, no momento que você efetua a sua aposta. Vou citar aqui, por exemplo, o jogo do Bragantino com o Atlético Goianiense. Se você tem pressa de apostar realmente e não tem paciência para pesquisar nos outros sites, como está, por exemplo, o andamento, você pode ir nesse mapa onde que é fornecido aqui pela Bet365, e aqui você tem toda a visibilidade do jogo em questão, tá? Quantos ataques e defesas que foram efetuados por cada time, os corners, né, os cantos, os cartões. Aqui você tem também os marcadores, quem marcou os gols, as faltas, onde foram cobradas. Então todas as informações. Além disso, você tem informação, por exemplo, do resumo do jogo. Você pode clicar aqui e também da tabela, e você consegue ver o resumo aqui da tabela, por exemplo, da tabela da Série A, onde você pode ver a colocação de cada time. Isso é interessante para você realizar suas apostas ao vivo e não tem... E você sabe que, por exemplo, a Bet365 ela faz a alteração das cotações muito rápido, e isso é muito importante, que você realize as suas pesquisas antes mesmo de fazer as suas apostas. Então eu deixo todos esses 4 sites aí que eu mencionei para você como sites fundamentais para o apostador, seja ele principiante ou também profissional. Espero que eu tenha ajudado. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder logo logo. Grande abraço, meu nome é Helder e até o próximo.